5, 6, 7, 8. Olá, pessoal. Eu sou a Tatiana Milczarski. E aí, pessoal, eu sou a Bárbara Taide. E nós somos o podcast 5, 6, 7, 8. Um podcast que fala sobre o universo da dança, mais especificamente sobre o universo do balé. E aí, pessoal, e aí, galera, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos oficialmente à nossa segunda temporada! Aê! Voltamos com tudo, voltamos das férias. Coisa bem boa, estávamos com muita saudade, né, Bah? Com certeza, a gente tava morrendo de saudade de vocês, morrendo de saudade de gravar, já tava até esquecendo como é que começava o bordão do podcast. Deus livre, a gente teve até que treinar, né, Bah? Então, Bah, conta pra gente como é que vai ser aí o tema, assim, da nossa reestreia na segunda temporada do nosso podcast. Hoje o tema vai ser sobre prevenção de lesões no balé com uma convidada muito especial. E essa convidada, assim, gente, ela é maravilhosa. Inclusive, este podcast, ele também tem em formato de live, né, esse episódio. E a live tá disponível no nosso Instagram, porque ela foi ao ar no dia 26 de janeiro. Então, aqui pra você que tá no carro, que gosta desse formato, assim, de áudio, pra ouvir em qualquer lugar, só botar um fone, já tá ouvindo a gente também trouxe em formato de episódio pra vocês. É, isso daí, gente. Aproveitem. Hello! E aí? Oi! Boa tarde, hello pra todo mundo. Boa tarde. Tá ouvindo a gente bem, Andressa? Estou, e você? Tudo certo. Perfeito. Ótimo, também coloquei o microfone aqui, espero que o áudio capte direitinho. Vai captar sim, vai dar tudo certo, pensamento positivo. Exatamente. Andressa, eu queria dizer assim, vou começar depois da Tati. Claro, fique à vontade. Andressa, eu queria já dizer de antemão que a gente tá muito feliz de receber você aqui no nosso podcast. O pessoal tá entrando, todo mundo tá entrando. Oi, pessoal, aqui é o 5678 Podcast com a Andressa Lima, criadora da metodologia Physiodance. E já queria pedir desculpa a qualquer barulho que vocês escutem, porque aqui é vida real, eu moro do lado de uma base aérea, então aqui tem sempre avião. Às vezes o vizinho dá uma batidinha, mas vida real é assim mesmo. Eu moro perto de um aeroporto, então dá tudo certo. Isso, eu acho chique. Então tá. Eu que agradeço o convite, adorei. Amo podcast, sou, assim, podcaster de carteirinha, então pra mim é um prazer estar aqui. Ai, que bom. Coisa que bom. boa. Então, olha só, Andressa, eu acho que seria bem legal se tu pudesse contar pras pessoas como é a tua trajetória nesse universo da dança e onde que a fisioterapia se encontrou com o balé na tua vida. A minha história começou, vou dizer que aos 11 anos. Por quê? Eu iniciei no balé clássico aos 3, só que parei aos 9 e aí tive que voltar pro balé aos 11. Não foi aquela história de, nossa, eu era apaixonada pela dança e queria voltar pro balé. Não. Eu simplesmente descobri que tinha uma escoliose. E aí a minha fisioterapeuta na época falou pra mim pra eu fazer balé pra melhorar a minha postura. Então, aos 11 anos eu já tinha contato com a fisioterapia, com o RPG, e aí ela pediu pra eu entrar no balé clássico. Então, eu falo que o casamento da fisioterapia com a dança já nasceu naquele momento. Porque a partir daí, eu sempre fiz pilates e balé, RPG e balé, fisioterapia e balé. Então, era sempre os dois universos muito próximos. E aí, eu comecei a dar aula de balé em 2013. E quando eu comecei a dar aula de balé, eu estava justamente em um período em que aquele período de terceiro ano que você não sabe o que quer cursar da vida. Então eu fiz vestibular para várias áreas, comunicação social, jornalismo, psicologia, direito, tudo que você imaginar que nada tinha a ver com a dança. Uma coisa assim não... Nada, aparentemente não conversa com a outra, mas a gente sai dando tiro pra tudo quanto é lado pra ver o que vai acontecer, né? Isso, até engenharia de produção eu passei na época. Eu falei, gente, o que eu queria fazer lá? Não tinha nada a ver comigo. Só que, por sorte, eu tava dando aula de dança. E quando eu entrei na minha primeira turma de alunas, era uma turma que tinha mais ou menos 15, 16 anos, eu observei que uma aluna em específico tinha uma postura que eu não ia conseguir resolver com as aulas de balé. Ela tinha muita dificuldade em alguns movimentos e foi quando me deu um estalo assim de
Gente, eu como professora de balé não sei o suficiente para ajudar essa aluna. Por que não cursar fisioterapia? Já que a fisioterapia me ajudou tanto nesses anos, já que a fisioterapia é capaz de fazer alguém voltar a andar, por que ela não é capaz de ajudar alguém a dançar melhor? Então eu tinha 17 anos e tive esse pensamento. E aí foi quando eu falei, quando eu vou criar uma coisa, observe, com 17 anos a mente empreendedora é milhão, né? Eu vou fazer fisioterapia porque eu quero criar um método de balé que não lesione e que faça as pessoas dançarem por mais tempo. Então esse foi o meu pensamento e o nome Physiodance surgiu lá atrás. Eu falei, o nome vai ser Physiodance. Não sei o que vai ser ainda, mas vai ser Physiodance. E aí tudo bem. Legal. Fui pra graduação, não gostava de nada da área da saúde. Minha última opção sempre foi hospital, porque eu não gostava. Cheguei na graduação, percebi que fisioterapia tinha tudo da área da saúde, nada da área da dança. Mas como eu dava aula de balé, eu sempre fiz esse intercâmbio, digamos assim. Tudo que eu aprendia na graduação, eu trazia pra sala de aula. Então, o que eu aprendi em neuro, para ganho de mobilidade e de flexibilidade, eu aplicava nas minhas alunas de balé. Então, facilitação neuromuscular proprioceptiva, técnica de energia muscular, tudo eu aprendia na faculdade, aplicava nas minhas alunas. Aí tive a aula de cardio, como que eu posso melhorar o cardio das minhas alunas. Então, eu sempre ia fazendo isso, até chegar o momento em que eu realmente me formei, terminei a faculdade, e aí eu falei, e agora eu vou me especializar em quê? Porque não tem fisioterapia da dança. Aí eu fui fazer minha especialização em fisioterapia esportiva, e foi a melhor coisa que eu fiz, porque eu comecei realmente a olhar o bailarino como atleta. Então isso virou muito a chave, essa parte de prevenção de lesões. Eu aprendi muito na fisioterapia esportiva. Então o Physiodance, ele nasceu dessa jornada aí, da minha história com a fisioterapia e a dança, e da minha especialização. Ai, que bacana. Sabe, Andressa, eu tava pensando aqui no podcast, assim, eu e a Bá, a gente sempre traz essa reflexão do balé como arte ou o balé como esporte e que uma coisa não exclui a outra. Sim. Né? E eu acho que a partir do momento que se quebrou essa barreira, que se começou a ver o balé como esporte também, agregou-se outras áreas como a fisioterapia para que os bailarinos e as bailarinas se aprimorassem para além do movimento mecânico, da técnica dentro da sala de aula, né? E como tu falasse, esse ganho que pessoas que têm algum corpo que não tem, vamos dizer assim, facilidades para o balé, pode ser aprimorado, destravado, melhorado através da fisioterapia, né? Isso eu acho muito legal. É muito legal. A gente tem até um episódio que fala um pouco da nossa experiência com lesões, né, Tati? Sim. A Tati mesmo falou de uma experiência dela que ela teve com lesão e o fisioterapeuta teve um papel muito importante, né, Tati? Pra você poder voltar às aulas, a dar aula. Muito legal. Sim. Inclusive, esse fato que a Bá tá falando foi uma lesão que eu fiz, que na verdade, assim, eu não sei como eu fiz. Eu comecei a sentir muita dor na coxa esquerda e fui ao médico e descobri que tinha rompido o menisco. E aí precisei fazer a cirurgia porque chegou num ponto que para dar aula doía muito, né? Então eu fiz a cirurgia, mas depois da cirurgia, assim, o fisioterapeuta ele tinha até uma opinião um pouco contrária do médico que fez a cirurgia. Que o médico que fez a cirurgia falava, não, tá com dor, fica parada. Repouso. E o fisioterapeuta falou, não, Eu sou dessa, tem que viu? mexer isso aí, vão quebrar essas fibrosinhas, vão lá. E aí eu fiquei ali entre os dois, mas eu achei, eu acho que o fisioterapeuta é quem... Tá mais acostumado. Isso, eu vou seguir ele, tô sentindo que até que meu corpo tava pedindo que aquilo de ficar cada vez mais parada não ia dar certo. Não, sem Tem como contar ficar parado. que pro bailarino, uma lesão, eu sempre falo isso, a mesma lesão que você teve no joelho, se uma pessoa que não dança tiver, a dor é diferente. Por quê? Pro bailarino, quando você se lesiona, a gente não tá falando só de uma dor física. E a dor, a gente já faz hoje estudo sobre a dor e a gente entende que a dor é multifatorial. Então, o emocional interfere diretamente na sua percepção de dor. Se você, vamos lá, Neymar tá jogando futebol na Copa do Mundo, você acha que a lesão dele de entorse vai doer da mesma forma como uma pessoa que trabalha em casa, em home office e não precisa do pé?
Não, gente. A dor emocional, o que você sente, às vezes as pessoas catastrofizam aquela lesão, inclusive. Porque imagina o quê? Me lesionei, agora acabou, não vou mais conseguir dançar, fim da minha carreira, como que vai ser o meu processo de reabilitação? É verdade. Ai, eu não vou mais ser a mesma pessoa. Aí começa a gerar um conflito tão grande que aquela dor, que às vezes era uma dor mínima, se torna algo realmente muito problemático, muito grande. E eu falo porque eu tive uma fratura no meu pé na véspera de um espetáculo, no ensaio geral. Imagine, o espetáculo era no sábado, sexta-feira, de dançando no palco, eu com 3 apresentações pra fazer. Em uma sequência de giro, eu caí e fraturei o pé. Ok, continuei dançando sem perceber que tinha quebrado. Quando terminei uma hora de ensaio, que eu olhei pro meu pé, tava roxo, tava inchado, tava assim terrível. Aí fui no médico, não queria, gente, eu simplesmente queria dançar daquele jeito, né? Aí o ortopedista falou assim, você tem 2 opções, bem tranquilo. Você pode dançar agora e não dançar mais, ou você fica 3 meses parada, recupera e o ano que vem tem mais. Eu juro que eu chorei 3 meses e nenhum desses choros foi de dor. Todos foi porque eu não tinha dançado e pela incerteza de se eu dançaria novamente. Então a dor para o bailarino e para o atleta e para pessoas que realmente precisam exercer aquela função é algo muito mais abrangente. E às vezes o médico ele não entende isso porque ele não é um bailarino. Então eu falo sempre também que um dos diferenciais da fisioterapia de alguém que dança e é o fisioterapeuta é que a gente consegue entender o que o paciente está sentindo. Então, às vezes, o fisioterapeuta libera você para o movimento com restrições do que você pode fazer ou não, mas te coloca no meio, às vezes coloca até você ali no meio da aula de balé para que você se sinta melhor. Então, faz bem para sua mente, trabalha outras partes do corpo. Eu faço muito isso com os meus pacientes. Às vezes tem uma dor no tornozelo. Ok. O que você consegue fazer? Eu consigo fazer o plié, eu só não tô fazendo relevé, eu tô usando ponta. Tudo bem, então, pode ir pra aula. Você não vai trabalhar com a espectra machucada, você não vai fazer o relevé, não vai fazer ponta. Mas esteja presente na sala de aula, assista a coreografia, faça movimentos com o braço, faz o que dá pra fazer. E é incrível o feedback que eles têm, assim, de... Nossa, eu tô muito melhor, eu tava achando que eu tava ficando... muito deprimida em casa, então só em estar no ambiente já fez diferença. Então ter esse olhar é muito importante, né? Esse olhar de empatia com o paciente, com o bailarino. Porque também é interessante quem não vê o bailarino ou a bailarina como só aquele corpo, né? Tem um sentimento, né? Tem uma história ali por trás. E é bem importante que essa área da saúde leve em conta também esse lado da psicologia, vamos dizer assim. E até dá uma força da pessoa querer voltar. Não, eu tô aqui, eu tô fazendo aula, eu não tô mexendo as pernas, mas eu tô mexendo o braço, tá indo, parece que tá melhorando mais rápido, né? E de fato melhora. Porque quando você começa, eu sempre falo assim, às vezes tem alguém que tá com preguiça de fazer o treino, né? Eu machuquei meu ombro. Eu falei, mas que bom que seu tornozelo e seu joelho está maravilhoso. Então a gente vai fazer o treino de perna. Não vem com desculpinha, não. Porque quando você entra em movimento, tudo o movimento cura, gente. Então, às vezes, um problema que você tá no ombro, um movimento que você faz lá do joelho, da perna, acelera o processo de cicatrização, libera endorfina, você realmente se sente melhor. Ficar parado não ajuda em absolutamente nada. Gente, eu acho que eu vou fazer um recorte disso que a Andressa falou. Eu vou pregar assim, ó, na parede, porque eu já tive caso de tanto aluno que fala, ai, prof, é que eu tô com a unha encravada, eu não posso pra aula. Sim, aí que tá, é que na verdade, né, a pessoa não quer estar no momento que não quer e aí bota a culpa na unha, Sim. né? Exato. Mas quando de fato a gente tá satisfeito com aquilo que a gente faz e tem uma lesão numa parte, É uma frustração, Sim. né? Mas, né, mexe o que dá. É verdade. Andressa, agora eu queria te perguntar o seguinte. A gente falou bastante sobre as lesões, mas o que... Porque eu percebo muito que o Fisiodance tem um diferencial no sentido de prevenir a lesão em si. Prevenir mesmo da pessoa não se machucar, de ter uma vida mais saudável na dança. Num episódio nosso, a gente fala muito do exemplo da Marianela. Sim. Tem uma reportagem dela, ela dando uma entrevista de que ela... Se lesionou assim, ó, quase nunca, né? Ela é uma das poucas... Em muitos anos, 20 anos e tanto de Royal Ballet. Sim. Ela sempre foi primeira bailarina, ela sempre teve uma performance impecável, porque ela contando na entrevista
que ela sempre respeitou os limites do corpo dela, ela sempre respeitou até onde ela consegue ir. Hoje eu consigo ir muito mais, hoje nem tanto, eu vou me resguardar um pouco. Ela sempre teve esse cuidado com o corpo dela, e eu percebo que você também tem um olhar muito cuidadoso com as suas alunas da comunidade. Sim. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque eu acho muito interessante essa questão de prevenir antes do irremediável, porque às vezes acontece uma coisa de, pô, eu não tenho mais o Perfeito. que fazer, né? Inclusive, se vocês forem observar minha comunicação, por exemplo, nas redes sociais, eu falo muito menos de reabilitação e muito mais de prevenção. Porque eu atendo reabilitação. Agora mesmo eu estava fazendo uma consultoria para reabilitação. Mas eu sou a pessoa que criou o Physiodance pensando em prevenção. Então, o meu pensamento desde o princípio sempre foi esse. Fazer um método de balé que não lesionasse. E eu não trabalho mais na área do balé, necessariamente. Não é um método de balé. Vou explicar para quem não conhece como que funciona na prática o Physiodance e como que isso previne lesões. Vou explicar o Physiodance pré-ponta, que como a gente está falando só de uma área, vai ser mais fácil da gente entender. Primeiro, eu mapeei quais eram as principais lesões que os bailarinos tinham após usar uma sapatilha de ponta. Então eu já tinha 2 anos atendendo bailarinos, além dos estudos científicos, eu tinha a minha parte prática. O que eu observava? Principalmente porque muitas vezes a gente pega estudo de bailarinos profissionais, mas a gente está trabalhando muitas vezes com bailarinos amadores. Então é diferente e às vezes eles se lesionam mais pela qualidade da aula, pela frequência em aula, enfim. Eu fiz um recorte do que eu mesma tinha atendido durante 2 anos. Aí o que eu observei? Assim, top lesões. Fascite plantar, tendinopatia no tendão do calcâneo, metatarsalgia, neuroma de Morton, entorse de tornozelo recordista, absurdo. E detalhe, não é entorse em aula, entorse fora de aula de bailarinos. Sim. Não é na aula, é fora. O bailarino faz 1000 coisas na aula, sai da aula, vai andar na rua e tem um entorse. Aí eu comecei a entender, o porquê que os bailarinos estavam tendo essas lesões. E aí eu identifiquei um padrão, né? Eu falei, interessante, o que a ciência tem sobre prevenção de lesões de entorse de tornozelo? Mapeei os exercícios. O que tem de prevenção de lesões e prevenção de fascite plantar? Mapeei os exercícios. Peguei tudo que a ciência mostrava sobre prevenção de lesões, dessas lesões mais recorrentes, e separei, digamos assim. Aí eu comecei a analisar quais eram os principais desejos das bailarinas que usavam ponta e as principais dificuldades. Então elas tinham muita dificuldade, por exemplo, de apoiar completamente a sapatilha de ponta, o box, no chão. O que acontece quando a bailarina não apoia? Ela gera uma sobrecarga no pé e no tornozelo, porque ele não tá... Tem uma sapatilha aqui. Como ele não tá completamente apoiado, ele tá aqui. Então, ele sobrecarrega toda a face plantar, que tá ali o tempo todo meio alongada, tipo uma contração excêntrica, que ela nem tá totalmente fletida e nem tá relaxada. E sobrecarrega o tornozelo, que não está alinhado. Isso aqui pode gerar fascite plantar. Redução de mobilidade de tornozelo pode gerar fascite plantar. Sobrecarga pode gerar tendinite. Casa com a prevenção de lesões. E se eu resolver esse problema, eu também faço com que ela dance melhor nas pontas. Então, basicamente, o pré-ponta é um plano de prevenção de lesões para as principais lesões em pés e tornozelos, associado ao meu olhar técnico de professora de balé. Então, eu peguei tudo que prevenia lesões e associei ao meu conhecimento técnico. Ela pode melhorar a mobilidade de tornozelo com esse exercício. Mas como que eu posso tornar isso mais funcional para o balé? Será que se eu fizesse a mobilidade de tornozelo associada ao plié, eu não ganho 2 coisas aqui? Ou será que se eu não fizesse a força para a panturrilha associada a um movimento de primeira posição com elástico, será que não vai ser mais funcional para a aula? Porque a fisioterapia esportiva basicamente é você tornar a reabilitação mais funcional possível para o atleta. Então, no caso do balé é a mesma coisa. Então, o Physiodance é um plano de prevenção de lesões com treinamento funcional, reabilitação funcional para bailarinos. Por isso que muita gente chega com fascite plantar e sai sem dor. Oxe, Andressa, eu melhorei, nem era reabilitação. Por quê? Porque o plano de prevenção de fascite tá lá. Ou então a pessoa que tem muitas entorses de tornozelo faz o módulo 1 do pré-ponta e nunca mais torce o tornozelo. Por quê? O plano de prevenção de entorse está no pré-ponta. Então, basicamente é isso. É um plano preventivo com funcionalidade. Então, eu mapeei isso em todos os meus treinamentos. Aqui a gente está falando de pés e tornozelos, que é o pré-ponta. O treinamento de piruetas nada mais é do que prevenção de lesões em joelho, prevenção de lesões em quadril, prevenção de lesões em coluna. A gente trabalha
com fortalecimento, estabilidade, mobilidade para joelho, para quadril, que é o ANDO, e para coluna. Sim. Só que ninguém quer comprar prevenção de lesões, as pessoas querem melhorar a pirueta. Só que aí a gente consegue colocar a técnica e a prevenção juntas e, consequentemente, ele previne lesões e melhora a performance. Então, todo o nosso método é feito dessa forma. O que tem de melhor de prevenção associado ao meu conhecimento técnico. E aí, como eu sou apaixonada pela técnica, na nossa comunidade, por exemplo, a gente tem aula de diversos bailarinos profissionais de pirueta, de adágio, de saltos, de tudo. Porque eu sempre falo que a alta performance ela é composta de principalmente 3 pilares. Técnica, se você não tiver uma boa técnica, não adianta fazer o melhor condicionamento, que não vai. Condicionamento, para você ter um corpo que responde àquele estímulo técnico que você deu. E coragem, porque se você tiver medo de girar também, não adianta ter condicionamento e ter técnica. Então até Maria Cristina Lopes, que é uma psicóloga, ela tem uma aula na nossa comunidade justamente sobre motivação e disciplina. A gente trabalha muito esse aspecto mental também, psicológico, é importante, porque senão não vai. Então não adianta. Tudo que o bailarino precisa. Claro, tem que trabalhar os bloqueios. Sim. Também. E Andressa, uma coisa que eu tava pensando aqui que eu queria te perguntar, assim, um assunto um pouco polêmico, que é a questão da iniciação às pontas. Sim. Certo? Sim. Você, na tua opinião, na tua experiência, assim, existe uma idade ideal para começar as pontas, ou a questão não é a idade, né? É o trabalho, o tempo de trabalho que aquela aluna tem antes de colocar a ponta. Porque isso é uma coisa assim que gera muita frustração, porque às vezes a gente tem aquela questão assim, a sapatilha de ponta é o símbolo máximo do balé clássico. É, né? O sonho, então a gente que trabalha... Exato, é um sonho, né? É um troféu. Sim. Chegar ao Nirvana é colocar a sapatilha de ponta. Principalmente quando as meninas chegam muito pequenas pro balé, né? Às vezes começa ali com 3 anos, elas chegam com 8, 9 anos, começam a perguntar loucamente pelas pontas. Mas a gente sabe que tem que ter todo um trabalho justamente para que se evite lesões e um trabalho de uma forma, um aprendizado errado. Sim. Mesmo, né? Então, eu queria te perguntar assim, o que tu acha sobre isso? Eu amo esse assunto. Eu já vou chegar com 2 polêmicas. Todo mundo polêmica aqui hoje. Eu vou trazer pra você a paciente que eu tava atendendo antes do podcast, pra trazer um exemplo prático e provavelmente vai te responder. Ela simplesmente me relatou que ela começou a usar ponta com 8 ou 9 anos, como solista já. Então ela já fazia vários ensaios para dançar variação com 8 ou 9 anos na ponta. Resumindo a história. Hoje ela tem 14 anos e ela tem uma fasciite plantar e tendinite em 2 tornozelos. E ela dança com dor há 3 anos. Enquanto ela tem ponta, ela tem dor. Basicamente o histórico dela é esse. E a gente já imagina que antes dos 9 anos ela não fez pré-ponta, ela não fez nada relacionado a isso, até porque isso é algo novo. Pra vocês terem noção, o primeiro treinamento que eu conheço específico de preparação para as pontas online hoje é o meu. Pelo menos até agora, eu não conheço nenhum outro com foco nisso. Porque é algo muito novo, é algo que tá crescendo agora. Então, não se faz isso em escola de balé, não se faz até porque precisaria realmente de um olhar de um fisioterapeuta, de um preparador físico agregado. Mas vamos lá. O que se imagina, o que se difunde hoje em relação à sapatilha de ponta? Coloca-se em média 11 anos, 10 anos de idade, é a idade ideal. Mas eu sou um pouco contra isso em relação à idade. Eu também. Porque tem crianças de 11 anos que, primeiro, não tem maturidade, não tem emocional pra lidar com isso. Porque, gente, não é só calçar uma sapatilha, é como a gente falou. A gente tá trabalhando com o sonho de alguém. É o sonho de uma pessoa. Quantas pessoas... Fiz desse pré-ponta, ele nasceu porque eu vi muita escola perdendo aluno no ano de ponta. Basicamente era assim. Turma de ponta, todo mundo feliz da vida, turma maravilhosa, unida. Segunda aula de ponta, 3 alunas saíam da escola. Segunda aula. Por quê? Ninguém falava sobre pode evoluir porque vai fazer um trabalho de condicionamento. Não.
calçou a sapatilha ficava aqui, não conseguia subir de jeito nenhum. Nossa, eu acho que ela não tem muito jeito não pra sapatilha de ponta. E aí a aluna alimentava isso. A aluna alimentava a ideia de não sou boa pro balé clássico porque a minha amiga ali sobe na ponta e eu não. E às vezes são pessoas que hoje, eu trabalhando com pré-ponta, eu imagino que conseguiríamos fazer com que ela evoluísse na sapatilha se fizesse um trabalho de posicionamento correto e não era feito. Então, primeira coisa, a parte emocional não tá muito bem desenvolvida. 9 anos nem se fala. 10 anos eu ainda acho também muito imatura. Então é tanto que o Fisiodance eu trabalho hoje a partir dos 10 anos. Mas eu acho 9 anos muito nova, 10 anos muito nova. 11 anos, ok. Com 11 anos ela pode entrar, desde que ela tenha um bom alinhamento de pés e tornozelos, que ela consiga fazer um plié sabendo como alinhar o joelho dela com o pé. Se ela faz um plié e ela não sabe nem alinhar o joelho com o pé, como que ela vai subir na ponta e fazer um movimento na ponta desalinhada? Ontem eu tava vendo um estudo que falava que o peso do nosso corpo na sapatilha de ponta é aproximadamente 12 vezes o peso corporal. Imagina a pessoa desalinhada com 12 vezes o peso corporal em cima do desalinhamento. Não dá. Então, mais importante do que a idade, mais relevante do que a idade, é o preparo da criança. Se ela tem uma boa estabilidade dos pés, se ela tem uma boa mobilidade de tornozelo, se ela tem uma boa consciência de alinhamento, eu vejo muito hoje bailarinas subindo nas pontas, sendo que na meia ponta ela já joga o peso pro dedinho. Então, quando ela vai fazer a meia ponta, ela tá toda jogando o peso pro dedinho. Quando coloca a ponta, só piora. Agrava. Sim. Então, assim, não sabe alinhar ainda o tornozelo? Não tá na hora de ir pra ponta. Vai fazer um movimento de soltê? Tem até um estudo que traz alguns testes que podem ser feitos. Eu liberei um e-book esse dia sobre isso. Que é pra fazer um soltê com o pé só apoiado no chão. Um pequeno salto, uma sequência. Se a criança, na hora de fazer esse pequeno salto, ela não consegue alinhar o joelho com o pé, tá fazendo um valgo, por exemplo, dinâmico, ela ainda não tem esse controle do glúteo médio de estabilizar, ela não vai conseguir fazer isso na ponta. Então, mais importante do que a idade é você trabalhar esses pontos: estabilidade, força, mobilidade, equilíbrio, propriocepção, coordenação, enfim, coisas que somente sendo professora de balé clássico. E agora eu não vou nem falar de quem faz faculdade de dança, porque eu não sei se eles trabalham isso na grade, mas eu tô falando aqui da realidade de fiz Royal, me formei como bailarina, dou aula de balé. Só com esse conhecimento não dá pra preparar uma aluna pra ponta. Foi por isso que eu criei o Fisiodance pré-ponta, porque eu vi que tinha essa falha ainda. Muito se falava sobre idade e pouco se falava sobre preparo. E as principais lesões que eu atendia era justamente pela falta de preparo. Então, hoje é algo que está mais difundido, a gente tem falado mais sobre isso, mas ainda é um universo que precisa ser explorado, né? Assim como o fitting, por exemplo, da sapatilha, que está começando a falar agora. E a gente dançou muitos anos com sapatilhas que não eram apropriadas. É que a gente está vivendo um momento, assim, de transição, acredito, pro balé, né? Onde essas outras áreas estão sendo agregadas, é bem isso. Antigamente, a professora de balé, ela tinha aquele repertório de movimentos que ela ensinava e ponto, né? E aí, quem conseguia fazer, ótimo, era considerado uma boa bailarina e ia evoluir. Quem não conseguia, se frustrava, tinha algumas que já saíam de cara. Ia pro jazz, ia pro contemporâneo, dizia que não era clássica. Isso, e assim, hoje em dia é bem isso, tem esse preparo, tem o trabalho de pré-pontas, tem o fitting que ajuda muito, então acredito assim que essa nova geração vai se beneficiar e novas bailarinos, aspirantes, né, e pessoas que gostam assim podem se beneficiar disso, né? E foi bom você ter tocado nesses dois assuntos que também são bem polêmicos, que eu gosto bastante de falar isso também. Primeiro de tudo, a professora que dá aula de iniciação de pontas, ela tem que ter, acima de tudo, isso que você falou, experiência. Ela tem que saber o que ela tá passando, ela tem que ter esse olhar técnico, ela tem que estudar. Não adianta só me formei. Não, eu tenho que ter a vivência, eu tenho que ter a prática, eu tenho que ter esse olhar crítico. Porque hoje em dia não adianta só eu ter o currículo. Eu preciso ter esse olhar técnico, essa experiência em sala de aula. E o outro ponto que você falou muito importante, que eu sempre abraço essa causa de que
o balé, ele é para todos os corpos. Só que a gente tem que entender que para subir em pontas, igual o que você falou, que é 12 vezes mais o peso corporal, eu preciso ter um fortalecimento. Sim. Então, independente do meu peso, eu preciso estar preparada para subir Perfeito. em pontas. É isso. Não tem como. É isso, então não é questão, quem é a magrinha consegue, é porque tem mais peso, não consegue. Não, não é isso. Não, é isso É que o vai definir. preparo. Porque eu mesmo tenho uma aluna que é assim, ó, um fio, magrinha, mas ela não sobe, ela sobe em cima da rapa, assim, a coitada. Porque não tem preparo ainda, não tem preparo, não tem a maturidade. Porque é 1 em 1 milhão de casos, assim, numa aluna muito nova que tem todo esse preparo, toda essa maturidade, a não ser que seja desde nova sendo preparada, igual esses casos de bailarinas russas, né? Eu tenho até aquela da Natasha, acho que é Natasha o nome da menina, que ela com 7 anos já subia em pontas, mas é uma menina acompanhada por coach, por Sem professores, contar que né? não dá pra gente comparar a realidade de fora do Brasil com o Brasil. Porque é cultural lá fora profissionalizar desde cedo. Aqui não é, gente. Então não tem Não como. é assim. Não é assim, não é... É por isso que eu não gosto de... Eu gosto sempre de trazer... Eu gosto sempre de separar o que a gente tem de ciência para profissionais do que a gente tem da realidade para quem faz balé de forma para lazer. Porque realmente, assim... Imagina, lá Exato. fora... Você vê uma criança de 9 anos, ela vive na escola de dança. Muitas delas praticamente nem vai pra escola regular. Vai pra escola regular, mas passa a outra parte todinha na escola. O que a gente tem de realidade no Brasil? Quando muita aula, é 3 horas de aula no dia e faz, assim, quando é exceção, é uma solista, é uma pessoa que vai dançando corpo de baile, ela Sim, faz aula todo dia. sim. A regra é É um grupo. 2 vezes na semana, 3 vezes na semana, 1 hora de balé, 1 hora de jazz, ou então 1 hora de balé, 1 hora de ponta. São poucas aulas, então a gente não tem como comparar a criança de 11 anos russa da criança de 11 anos sim, do balé é do verdade. Brasil, que faz de forma amadora, que faz por lazer, entendeu? Então é muito difícil Sim. da gente comparar por idade. Eu gosto sempre de levar no ponto realmente do preparo. Se estiver preparada, pode ter 50 anos ou pode ter 11 anos, ela vai dançar bem. Boa. Por falar nisso, pode ter 50 anos, é outra questão que eu quero abordar, que é uma coisa assim que eu e a Bá também sei que ela também pensa assim. A gente acha o máximo esse movimento de bailarinas adultas, Sim. né? Que era uma ideia que quando eu era criança, até a Bá, que é mais jovem, mas acredito também nisso, que é aquela coisa assim, ó, era inimaginável, era até uma ideia assim ridicularizada que Sim. uma adulta quisesse começar a dançar e não dançou desde pequena. Até hoje, na verdade, né? A gente tá ainda caminhando a passos de formiguinha. Mas existe, um movimento meio de resistência, né? Vamos dizer assim. Mas existe, e eu acho que quanto mais visibilidade Sim. tiver, a gente vai conseguir, não sei se normalizar, mas enfim, tirar um pouco esse estigma, né? Sim. E às vezes a gente recebe, então, alunas no balé adulto que nunca fizeram balé e também querem colocar ponta. E aí é válido para elas essa mesma questão, não é uma questão de idade, é o trabalho que a Exato. gente vai desenvolver para trabalhar essa questão de força, de mobilidade, Perfeito. para se colocar as pontas, né? Imagina, eu amei essa analogia, porque imagina comigo, se vir naquela teoria de, tenho 11 anos, eu posso usar ponta. Então se eu tenho 40, já passou de hoje do meu tempo de usar ponta. Tá entendendo que não tem relação com a idade, e sim com o preparo. E eu amei isso, porque vou te falar, de todas as alunas que eu acho que hoje o pré-ponta, a gente tem mais ou menos 400 alunas. Das 400 alunas que a gente tem no pré-ponta, 300 são bailarinas adultas. Maravilha. Nossa, que legal. Assim, tu não tá Eu acho entendendo. ótimo. Quando chega uma adolescente, é a exceção. Realmente a nossa comunicação é maior pra bailarina adulta e a maioria delas são realmente adultas. E sabe o que eu falo pra elas? Tem um tempo que eu falo isso pra elas. Eu falo assim, nossa, vocês são privilegiadas. Às vezes vocês acham que é ruim começar o balé depois de adulta, mas eu vou contar uma coisa pra vocês. Vocês estão no céu, gente. Hoje vocês têm fitting pra usar sapatilha de ponta. Eu, na minha época, era assim, quero usar ponta. Vai lá na lojinha do centro, tem 2 modelos de ponta, só tinha 2 empresas. E era assim, você é iniciante, tu vai usar sapatilha A. Tu não é iniciante, vai usar sapatilha B.
Ai, só tem a B, então compra a B mesmo. Então, era Eu sou muito dessa disso. época também. Com certeza. Não, era isso. Era o que tinha e lambe os beijos, como Exato. se diz. Exatamente. Ainda mais eu que sou do interior, tinha que mandar trazer ainda. E de Salvador, se não fosse do teu número, bota o jornal e enfia. Mulher, eu tenho uma sapatilha de ponta aqui que eu levei pro... Mas mesmo na capital aqui, também não Não tinha muita opção, né? se tinha, não se tinha, era bem isso, eram os 2 modelos. E aí, assim, não tinha, né, na loja, encomendava, era uma compra certa, não tinha ai, não, né, vê se tá bom, eu experimenta. E assim, as vendedoras, ai, jura? Sapatilha de ponta, só falta perguntar, é P ou MG? O que é, entendeu? Eu lembro que eu tinha uma sapatilha que eu tive que levar pro sapateiro. O sapateiro cortou o fundo da sapatilha e diminuiu, porque a sapatilha tava folgada. Eu tenho ela até hoje. Desse jeito, porque era assim que a gente sobrevivia. E aí dançava sofrendo. Não tinha essas ponteiras que tem hoje, de gel com pano. Gente, era ponteira de pano e o pé sangrava. E aí, quando eu encontrei uma ponteira de silicone, eu fiquei realizada. Então assim, a gente não tinha isso. Hoje, a bailarina adulta, ela tem fit, ela tem diversos materiais. Se a sua ponta tá faltando espaço no dedinho, tu tem um negócio que você coloca no dedinho pra preencher o espaço. Tem tudo. Aí hoje você tem o pré-ponta, que hoje você pode, por si só, em 3 meses, preparar seus pés e tornozelos pra dançar melhor. Então você tem isso na sua casa, sem sair do conforto do seu lar, sem precisar pagar um fisioterapeuta pra fazer isso particular. Hoje você tem aula de balé com profissionais de diversas partes do mundo na internet. Se você quiser fazer aula com um professor de Miami, você pode fazer aula online. Então assim, eu falo que quem começou balé depois de adulta hoje tá no céu, porque tem tudo nas mãos. Então pra gente chegar nesse ponto de entender que precisava oferecer isso pra eles, a gente sofreu muito. A gente chegou no nível de eu vou desistir do balé, eu não quero mais fazer exame, eu não posso... Porque assim... A gente realmente passava por muita coisa porque não tinha essa comunicação de existe esse material, existe o pré-ponta, existe estudo que a fisioterapia pode ajudar na dança ou que a preparação física não tinha. Né? Então eu acho que hoje quem tá começando como adulta tá começando bem e eu gosto de dizer também que elas fazem valer isso, porque de todos os anos que eu dei aula de balé por 9 anos. E eu nunca vi bailarinas tão dedicadas a estudar como a turma adulta. Gente, é uma coisa surreal. Eu falo, porque eu pego a rotina das meninas da comunidade pra poder ajudar a montar a rotina. Quando eu olho, tem assim, bailarina. Eu faço pilates pra ajudar no balé, eu faço fisiodance pra ajudar no balé, eu faço preparação física pro balé. Gente, elas vivem pra dança hoje e elas estudam de verdade o balé, elas querem evoluir. Tal dia é dia de aula de solo, tal dia é dia de aula de ponta. Eu fico observando, falo, não tem bailarina adolescente que estuda igual a vocês não, viu? Vocês estão assim, realmente... Claro, porque também tem essa coisa de estar numa fase da vida que tu... Porque quando Pode, a gente né? é criança, né? Tem muitas crianças que fazem o balé por conta de ser algo ainda hoje considerado como parte da educação feminina. Sim. Vamos dizer, né? Tem essa questão. Tem aquelas que gostam mesmo, mas também tem 500 mil outras atividades. Então, em outro momento da vida, a adolescência nem se fala. A adolescência é uma concorrência quer de estímulos fechar, terrível. né? Namorar. Então, acredito que na fase adulta seja uma fase muito boa mesmo para focar em alguma coisa que quer aprender. Às vezes também tem essa questão econômica que a gente tem que falar, Sim. né? Já tá no momento que... Não depende mais dos pais pra comprar sapatilha, né? Que não tá mais baratinha. É verdade. E eu acredito também, assim, nem todo pai, nem toda mãe, eles estão engajados com essa questão da filha querer ser bailarina. Sim. Porque eu já vi vários casos das alunas falarem, não, meu sonho é ser bailarina. E a mãe falava, que bailarina? Você tem que estudar pra fazer medicina. Você tem que ser advogado igual teu pai. Você tem que fazer tal coisa. Então não tem esse engajamento também das famílias. Em alguns casos, né? Uhum. E em outros casos, isso é uma pergunta que eu queria te fazer. Como que você lida em sala de aula com pais e mães no teu método? Porque o que acontece? Pra nós, eu não sei a Tati, mas eu já tive vários casos de mães que projetavam o seu sonho na filha. Então, por exemplo, às vezes a filha não estava preparada pra subir em pontas. Mas a mãe tinha e queria, tava vendo toda a turma subindo e ela não, e ela queria e tinha toda uma pressão sobre aquilo.
E é muito difícil pra gente lidar com esse tipo de público, porque a gente não quer desagradar, mas ao mesmo tempo tem aquela questão, tem algumas escolas que acabam cedendo, porque não quer Sim. perder aluno. Como que você lida com essa questão das famílias? Porque a gente, no nosso podcast, a gente gosta muito de falar com esse público também, a mãe, o pai de aluno, porque eles têm que estar engajados com o esporte do que o filho e a filha estão fazendo, né? Eles têm que saber, entender como que funciona. Até mesmo tem mães que acha lindo, mas não sabe como que realmente é a coisa, né, Tati? Sim. Ó, Verdade. hoje eu trabalho só... Hoje eu não dou mais aula em sala de aula, então eu vou contar um pouco da minha sim. experiência como professora, antes de me dedicar só ao Physiodance, e o que eu tenho notado hoje como Physiodance. Como professora, uma das razões que eu... Uma curiosidade, inclusive, da minha história. Eu não dava aula de ponta. Eu tinha pavor, eu fugia. Todo ano fazia o rodízio de turma, eu falava, eu não vou dar aula de ponta. Porque eu sempre vi isso como uma problemática. Na minha mente sempre esteve muito claro que 3 pontos. Primeiro, eu tô lidando com o sonho da mãe e da filha. Então eu sempre tive isso muito claro. Segundo ponto, eu estou lidando com a saúde de uma pessoa. Que eu sempre fui profissional da saúde, então eu sempre tive essa consciência. E o terceiro ponto, o conhecimento que eu tenho como bailarina não é suficiente para dar aula de ponta. Então eu sempre tive essa clareza. Até que no meu último ano, que foi o ano que eu tava me formando em fisioterapia, eu não tive mais pra onde correr. E aí a minha ex-patroa falou assim, esse é seu ano, filha, não tem mais, acabou o rodízio, você vai ter que dar aula de ponta. Resumindo a história. Foi o ano que nasceu o método Physiodance pré-ponta, porque eu falei assim, eu não vou dar aula de balé igual eu aprendi só aula de ponta, não. Eu vou olhar os meus alunos como pacientes e vou mapear o que eles precisam resolver e vou tratá-los. Então eu peguei o meu método de fisioterapia e apliquei na aula de balé. Foi o primeiro ano que toda a turma dançou nas pontas. Todo mundo. Que Ninguém legal. conseguia dançar a turma completa. Foi o primeiro ano. Mas por que isso? Porque não foi somente aquela ideia de pegar essa batida de ponta e começar a fazer aula. Não, teve todo um preparo. E essa turma especificamente, por que eu falei isso? Era uma turma que os pais eram mais engajados do que as filhas. Era justamente a turma que fazia mutirão pra levar as meninas pra apresentação, que ficava na porta da escola. Que, assim, aquela turma de mães que abraçava o sonho que se realizava nas filhas, era essa turma. Agora imagine a minha responsabilidade. Eu morrendo de medo de dar aula, Nossa. com uma turma dessa que eu sabia que se uma delas não conseguisse, ia ser um problema enorme. Então, realmente, como professora de balé na época, eu observava muito isso. Que tinha muito o sonho das mães projetadas nas filhas. E que a frustração, inclusive eu falei isso em um vídeo que eu gravei ontem. A frustração era coletiva quando ela não conseguia subir. Era a mãe que se frustrava, era a filha que se frustrava e era a escola porque perdia o aluno. Então, nesses casos, quando a gente pensa nos pais, o nosso cuidado com as pontas tem que ser ainda maior e tem que ser redobrado. Eu acho que a gente tem que ter essa clareza máxima com os pais. Hoje, algumas escolas já me convidam no início do ano para ter reunião com os pais e explicar para eles o porquê que a preparação para as pontas é importante e o porquê que as pontas é tão delicado. Então, hoje, algumas pessoas Sim. já olham assim, né? Se eu falar só como professora, talvez o pai não entenda, mas eu vou chamar a fisioterapeuta para trazer essa visão. Então, hoje eu já até faço esse trabalho. Mas no Physiodance, o que eu percebo? Eu não tenho muito contato com isso, porque, pensa comigo, pro pai pagar algo extra aula pra filha fazer, já tem que ver naquela menina realmente um futuro, já tem que ser algo que Sim. o pai fala assim, não, É um ela- investimento, literalmente. Exato! É verdade. Então, quando chega pra mim, pra fazer o pré-ponta, já é alguém que o pai veste a camisa, mas que a filha também tá empenhada. Elas sabem que é uma atividade extra-aula, que vai dedicar tempo, então não é qualquer bailarina que vem. Quando vem, eu falo que vem, acaba vindo um filtro muito grande. Por isso que o nosso método tem tanto resultado. Porque as bailarinas, elas chegam muito engajadas, as bailarinas adultas. Elas estão investindo naquilo, então elas realmente fazem. A adesão é grande. E as adolescentes que vêm são pais que olham e falam assim, nossa, ela pode ser uma solista. Como a gente teve uma aluna que ela não conseguia dançar nas pontas, mas a menina era muito boa. E ela queria dançar em Joinville. Aí ela fez o pré-ponta com a gente, foi selecionada para ser solista para dançar em Joinville, no festival passado. Então, são meninas que realmente já têm um sonho daquilo e a família abraça. Então, pra mim, já chega algo mais específico. Mas como professora, eu via muito. Que tinha muito esse, realmente, sonho dos pais, muito depositado na criança e que a criança, às vezes, não correspondia. Agora, eu vou falar, que me desculpe os pais.
Mas quando via que a aluna não queria fazer aula de balé, eu falava, sua filha não gosta não. Que me desculpe a escola, que me desculpe os pais, mas eu sempre tive claro na minha mente que eu não queria ser responsável pela frustração de ninguém. Falava, gente, eu não vou ser a professora que frustrou o aluno. Se ele não quer, aqui não vai ficar. Eu sempre tive muito isso. É porque nesse caso a frustração é do pai e da mãe da filha sair ou do filho sair, né, da aula do balé. Não é nem dela, ela quer fugir dali, ela não quer fazer aquilo. Sim. Aí não dá pra depositar as expectativas e os sonhos. Não dá, não. Hoje em dia, ainda bem que tem o balé adulto, que as mães que querem se realizar nas filhas podem ser bailarinas. Então tá tudo sob controle. Não delega para o outro, né? Faça você Pega mesmo. para si mesma essa responsabilidade, né? Exatamente. Ai, mas isso é bem legal. Bem bom. Várias questões pra gente refletir aí, ó, gente, mamães. Então, eu acho muito legal isso. E é uma questão que a Andressa sempre bateu na tecla, porque a gente já tinha feito uma live, eu e ela, um tempinho atrás, e ela sempre defendeu essa questão dessa frustração em subir pontas, as pessoas terem um preparo. Inclusive, Andressa, você é de Ilhéus ou de Salvador? Eu sei que é podia conterrânea outra baiana, história. né? Eu sou de Vitória da Conquista, mas eu morei em Itabuna até 2 anos atrás e agora eu moro em Ilhéus. Eu tô assim, tropa do nômade. Maravilhoso. Ilhéus é muito bonito. É muito bonito. Você conhece? Não conheço. Ah, Mas me convida aí. Só vem, viu? Passar as férias de verão. Boa. Fica a dica. Andressa, e pra gente poder já caminhar aqui pra finalizar a nossa live, eu queria que você deixasse assim um recadinho pro pessoal que nos escuta no podcast, pro pessoal do Instagram, o pessoal que tem vontade, né, de começar o balé, mas tem alguma lesão ou sente algumas dores. O que você poderia falar pra essa bailarina ou pra esse futuro bailarino ou bailarina? Porque hoje em dia eu percebo que tem muita gente que falta só aquele empurrãozinho, aquela coragem de poder estar ali em sala de aula. Muitas vezes não é nem autoestima, é uma questão mesmo, eu não sei, eu sinto uma dor, eu tenho um problema de artrite, escoliose, sei que. Então o que você poderia falar para esse pessoal? Primeira coisa, que o movimento ele cura. Eu sou a maior defensora dessa frase. Porque hoje eu trabalho só de forma online, justamente porque eu acredito nisso. Eu não trabalho, gente, eu não uso mais minhas mãos pra reabilitar. Eu não uso nenhum aparelho. Eu faço todo o meu processo de forma online. Então é toda com o movimento. Então sim, o movimento cura. A aula de dança, ela é uma aula que... E aqui é uma frase que eu falo pra todo mundo. Pra quem já dança ou pra quem não dança. O balé, gente, tem que ser pra ser divertido, pra ser leve. A vida já tem muitos problemas. Se você vai pra aula de dança pra você ficar sofrendo, pra você não se realizar, não vale a pena. Então a primeira coisa independente do que você tenha de restrição hoje, se você se sente feliz naquele ambiente, se é seu sonho, só vai e se realiza, tá? Independente do seu peso, da sua idade, do que for, da sua condição. Faz a sua aula e se realiza. Eu sou muito apaixonada pela dança de uma forma geral. Eu acho que a dança, a gente consegue transcender na dança. E eu, particularmente, sou muito envolvida emocionalmente com a dança. Então, pra mim, é a forma que mais me cura de todos os problemas. Se eu tiver com qualquer problema físico, emocional, que for, eu começo a dançar. E eu sei que, de alguma forma, eu vou ser curada. Então, assim, realmente dancem. Dancem independente da sua condição. Uma coisa importante cuidem da saúde de vocês pra vocês dançarem mais. Não achem que só a aula de balé é o suficiente. Muita gente acha que a aula de balé é uma atividade física. Ok, é um exercício físico, é uma atividade, mas em paralelo com ela, você precisa realmente fortalecer o seu corpo. A flexibilidade que você quer ganhar não vai ser lá na aula de balé, você até vai melhorar, mas aquilo que você precisa desenvolver é extra aula, é fora da aula, então procura um profissional para poder te acompanhar, principalmente se você é adulta, fortalece seu joelho, fortalece seu tornozelo. Não fica naquele pensamento de eu preciso abraçar o mundo. Muita gente vem assim, né? Eu quero tirar todo o atraso da minha vida que eu não dancei. Vou fazer aula todos os dias, 3 aulas no dia. Não faz isso, porque vai ter lesão por esforço repetitivo. Vai devagar, vai com calma e realmente se cuida. E uma coisa que eu gosto de falar, que não é nem pra bailarina, agora eu vou falar pro professor. Porque muitas vezes quem tá escutando esse podcast
ainda tem muita coisa enraizada de anos atrás, de 10 anos atrás, de 20 anos. E aí, às vezes, olha e fala assim, mas essa menina já quer que a gente chegue com um monte de mudança, que faça preparação para os alunos. Aí tem uma frase que ela fala assim, pra desconstruir não é... Desconstruir não é destruir, é reconstruir. O que isso significa? A gente não tá falando que o que você fez lá atrás precisa ser destruído e apagado. Não, não é isso. É você olhar de uma nova forma e reconstruir isso. O que eu fiz com o Physiodance? Eu não destruí as aulas que eu dei para as minhas alunas sem saber de preparação. Eu não destruí isso. Eu peguei isso, juntei com o que eu tenho hoje de arsenal de conhecimento e reconstruí. Criei o meu método dessa forma. Então pegue o conhecimento, pegue o que você fez de errado até hoje. E eu falo do errado porque hoje a ciência já evoluiu, a gente já sabe que não é mais o correto, mas na época era o correto, era o que a gente tinha de conhecimento. Talvez daqui a 10 anos o que a gente faz hoje era a realidade da época, era a verdade. Exato, era a verdade daquele momento. A ciência está mudando a todo tempo. Então pega aquilo que você já tem de conhecimento, de bagagem, se abre para novas informações, porque se está tendo ciência, se as pessoas estão estudando e se está tendo resultado é porque é algo positivo. E aí você vai e reconstrói o que você tem que fazer com os seus alunos. E tudo bem, tá? Porque as pessoas acham assim, nossa, eu vou parar de dar aula porque eu não sei nada disso. Não, esse é o momento que você tem para realmente reconstruir a sua história com seus alunos e com a dança. Então, para todo mundo, se reconstrua, não destrua o que você aprendeu até hoje e nem se culpe, tá? Ai, achei lindo que isso. lindo, eu queria... Bonito. Que lindo, adorei. Não, eu amo essa frase, eu levo ela pra Maravilhosa, todas as vezes que eu vou apresentar alguma coisa. Nossos pensamentos estão muito alinhados. Que É bom. sempre bom, né? A gente ouvir outra pessoa falar com outras palavras aquilo que a gente sente e se reconhecer, né? Sim, Legal mesmo. fico feliz. Ô, Andressa, só pra gente fechar, assim, rapidinho, quando você fala da gente fortalecer, você indica musculação, pilates, gyro, o que tu... Não, ou é o que a pessoa gosta de fazer? Tipo, eu gosto de natação. Natação resolve? Por exemplo, o próprio Physiodance é exercício de fortalecimento. Eu não quero fazer o Physiodance porque é online. Eu tenho um Pilates. Conversa com a sua fisioterapeuta, com o profissional de educação física, fala qual é o esporte que você faz, mostra como é a sua atividade física e pede um direcionamento. O mais importante é que seja algo direcionado para aquilo que você faz. Se você vai pra musculação e faz só bíceps, por exemplo, rosca direta, aí você quer melhorar sua pirueta lá, fortalecimento de panturrilha. Não tem conexão. Então o importante é que seja um fortalecimento que seja funcional para aquela atividade que você faz. Por isso que eu falo do Physiodance, que é o meu método, mas independente disso, se você faz uma preparação física para bailarinos com um profissional de educação física, mostre para ele quais são suas necessidades, que ele vai montar algo parecido, algo próximo do que você precisa. Então realmente faça. E a musculação, independente de fazer Physiodance, de fazer pilates, de fazer funcional, para mim a musculação eu sou defensora, assim, não tem como. Nada supera a musculação quando a gente fala de melhora de qualidade de vida e para mim é sensacional. Se você não pode fazer, aí você pode fazer apenas a atividade que você gosta, né? Mas a musculação pra mim, não, eu sou muito defensora. Não sou profissional de educação física não, mas eu defendo ferrenhamente. Eu também defendo. Não, você já viu ela na academia? Menina, cada peso que essa menina pega é maravilhosa, tudo musculosa. Olha, eu fui uma pessoa que, depois que eu me tornei mãe, eu aderi à musculação também, porque daí os horários, né, em todas as aulas de balé, mas a maternidade e a academia é aquela coisa, a gente pode ir o horário, a gente que faz, né, não é um horário específico. E aí eu tive que aprender a gostar, mas eu acho que me ajudou muito mesmo a construir mais a musculatura, porque também tem essa coisa do professor de balé, né? A gente dá tanta aula que a gente não consegue fazer aula, né? Sem contar que a aula de balé trabalha muito alguns grupos musculares, mas não trabalha tanto outros grupos. Então esse desequilíbrio muscular a gente precisa resolver de alguma forma. Vamos lá, Physiodance, a gente trabalha força. A força que você precisa pro balé, você ganha lá, mas você não ganha hipertrofia. Só se constrói massa muscular realmente na musculação. Você quer construir massa muscular, quer hipertrofia, quer um volume, que é importante pra todo mundo, porque se você não tá construindo massa, você tá perdendo, gente. Depois dos 30, dos 40 anos, já era. Então, não tem opção. A gente sente isso na pele, literalmente. É isso. Eu, quando fiz 28, eu falei, meu Deus, o 30 tá chegando, eu já tô sentindo os efeitos.
maravilhosa. Andressa, muito obrigada. Então é isso, pessoal. Esse foi o 5678 Podcast. Quem tá no Spotify, deixa nos comentários sugestões do próximo tema, o próximo convidado que vocês quiserem. Deixa um comentário lá no Instagram da Andressa, o arroba. Fala o seu arroba, Andressa. Físio, de fisioterapeuta. Físio, Andressa, com um S só, Lima. Tanto no Instagram, quanto no TikTok, no YouTube, todos os canais é o mesmo arroba. Ai, que arraso! E pra quem tá no Instagram, a live vai ficar salva, então deixa lá nos comentários o que vocês acharam e sugestões para os próximos temas e próximos convidados, tá bom, pessoal? Andressa, muito obrigada, eu tô muito feliz de ter conseguido fazer essa live. Lá de dezembro a gente querendo fazer live com ela. Verdade. Não dava, e hoje deu, graças a Deus. Deu tudo bom, certo. que Eu bom. que agradeço o Muito convite, foi obrigada. maravilhoso, viu? Obrigada as duas. Ai, Beijo. Valeu. beijo, Andressa. Tchau, Tchau. tchau. Tchau, tchau. Valeu.